Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália Sol, estou aqui hoje na Oficina da Costura em Sorocaba para falar sobre máquinas de costura industriais. São inúmeros os modelos de máquinas de costura industriais. Eu vou apresentar para vocês hoje os 3 principais modelos e mais usuais em qualquer ateliê, que é a máquina reta, a overlock e a galoneira. O que é incrível nesse modelo de máquina é que você não precisa cortar a linha, ela corta automaticamente. Então aqui eu vou começar a costura reta, normal. A máquina é super macia, gostosa de trabalhar. E aqui quando chega no final, eu vou lá no meu pedal e eu volto aqui, ó, nessa parte, eu vou apertar aqui com o meu calcanhar e ele vai automaticamente cortar a linha. Ó, então daí eu venho, levanto o meu pedal e ó, o que aconteceu? A linha já foi cortada, então você não tem aquele problema de ficar toda hora cortando o excesso de linha e desperdiçando linha também. Olha o ponto dessa máquina, que incrível. Aqui eu tô com uma malha na cor preta e a linha tá na cor branca pra gente poder ver esse contraste aqui da costura. Essa é uma máquina toda especial, né? Ela é eletrônica, ela é super silenciosa, é incrível isso, porque o motor dela não faz barulho e a própria execução da costura nela também não tem ruído. Então é incrível para lugares que até edifícios comerciais que precisam, né, e exigem que tenham um cuidado maior com o barulho. E como o nome diz, é uma máquina reta, ela vai fazer lindamente o seu ponto reto. E é uma máquina industrial, então ela não tem toda aquela quantidade de pontos que a gente vê numa máquina doméstica, porque a função de uma máquina industrial é realmente trabalhar, como o nome diz, com algo que exija uma produção em escala, algo que exija mais da máquina, né? Ela resiste a muito mais horas de trabalho do que uma máquina doméstica. Então, a máquina doméstica, a gente está falando de uma produção mais artesanal, slow fashion. Aqui é uma máquina que aguenta realmente uma produção a nível industrial. Então, por isso, esse é o nome, né? Uma máquina que se enquadra na categoria de industrial. Então, ela vai fazer muito bem, ela vai desempenhar muito bem a função dela, que é fazer a costura reta. Outra característica que a gente tem que levar em conta do porquê ela ser denominada como industrial é a velocidade. Enquanto na doméstica a gente tem uma velocidade super reduzida para algo muito mais lento, aqui a gente consegue alcançar uma velocidade incrível para quem já tem prática e para grandes produções, né? Para confecções que trabalham em escala mesmo, onde a produção é realmente muito grande. A gente vai simplesmente posicionar aqui o calcador sobre o tecido, a gente desce a nossa agulha, a gente vai começar os primeiros passos da costura. Ela é super macia essa máquina, gente, como ela é incrível. E daí a gente vem aqui, ó, esse daqui é a parte do retrocesso, a gente abaixa e daí a gente vai de novo apertar no pedal e ele automaticamente já vai voltar e fazer o retrocesso, que é o nosso arremate. Daí a gente pode costurar tranquilamente, ela tem uma velocidade super legal, macia, silenciosa. E daí aqui chegando no final, digamos que aqui é o final da minha costura, eu volto a apertar a alavanca aqui do retrocesso. E daí então eu vou com o meu pedal de novo, ele vai voltar para trás, que vai arrematar. E daí então eu venho aqui e aperto essa parte do meu pedal aqui, que é o que vai arrematar e vai tirar a linha vai cortar a linha automaticamente, ó. Então a linha vai ser cortada automaticamente, olha que legal. Ó, fez esse barulho, eu posso levantar aqui, tá? Toda máquina industrial, ela tem isso aqui, ó. Que já vai estar bem acomodadinho aqui, estrategicamente, do lado do nosso joelho. Então quando a gente fizer isso, a gente levanta lá o pedal, olha que legal. Conforme eu tô... Então é um trabalho muito facilitado, né? Da hora que a gente tira aqui, a linha já foi cortada.
Incrível, né? Então essa daqui é a máquina reta. Olha que ponto sensacional. Agora eu estou aqui com a máquina industrial overlock. Também é uma jack, também é eletrônica e muito silenciosa. O motor está ligado e a gente não consegue escutar nenhum barulho. Olha que incrível essa máquina. Estão lá as três, né, posições dos fios e da linha, normal, como qualquer overlock. Todo o caminho que ela precisa percorrer, esses três fios para chegarem até as agulhas e poder desenvolver essa costura. É uma máquina incrível e eu vou mostrar agora o funcionamento dela para vocês. Enquanto na máquina reta a gente tinha aqui na lateral aquela almofadinha que era uma alavanca para levantar o calcador da máquina, aqui na máquina overlock, tá? Grande parte, a maioria delas, a gente tem dois pedais lá embaixo. Esse aqui é o da costura e esse aqui é o pedal para levantar o calcador. Então a hora que eu aperto lá, ó, esse meu calcador levanta aqui e eu consigo vir com o meu tecido e posicionar ele aqui embaixo para poder começar a minha costura. Então o overlock, a diferença, né, de um overlock, pra gente falando aí de uma máquina doméstica, quando a gente só tem a nossa doméstica básica, a gente tenta fazer um acabamento no zigue-zague para o tecido não desfiar, e super é possível. O overlock ele vai dar aquele acabamento mais profissional para nossa peça, e quando a gente está falando de uma máquina industrial, ela vai atender a uma capacidade de produção industrial, tanto em relação à velocidade da produção, como a garantia de uma vida útil muito maior desse equipamento, porque ele já foi preparado para muito mais horas de trabalho do que uma máquina doméstica, que tem a característica de uma produção mais artesanal, mais lenta, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o acabamento e o funcionamento dessa máquina. A gente veio e posicionou aqui o tecido, vocês vão ver que aqui, ó, já tá até a faquinha, a gente consegue ver a faquinha, aquela que corta o tecido. Todo overlock tem uma faquinha que faz aquela limpeza da pontinha do tecido. Então a gente veio aqui, né, levantou o pedal, posicionou o tecido aqui embaixo, abaixou o pedal e agora lá com o pé no pedal de costura, a gente vem aqui e pode começar a tocar essa máquina. Gente, ela é super silenciosa. Ó, e você consegue ter um controle bem legal da velocidade. Ó, eu tô apertando um pouquinho, ela tá indo bem devagar. Se eu colocar um pouquinho mais de velocidade lá no meu pedal, ó, ela já avança com mais velocidade. Daí aqui, ó, o overlock a gente sempre tira dessa forma. Olhem este ponto. Perfeição, né? Incrível demais. E aqui, ó, eu uni dois tecidos que estavam juntinhos um em cima do outro. Então a gente consegue ver do outro lado como que ficou o efeito dessa costura aqui de união. Olha que incrível. Esse é o resultado de um acabamento no overlock. É aquela peça que é nível industrial mesmo, comercial, onde você vai ter um acabamento impecável. Essa é a máquina industrial galoneira. É uma máquina sonho de consumo de muitos ateliês, porque ela possibilita um acabamento incrível, principalmente para malhas. É inacreditável o que essa máquina é capaz de fazer. Ela tem um funcionamento um pouco mais complexo. Vocês podem ver aqui as quantidades de linhas que é possível passar por dentro das engrenagens dela para desenvolver o acabamento aqui final. Ela pode ter 3 agulhas, você pode escolher quais agulhas você vai querer utilizar. Aqui as linhas estão colocadas em 2. Aqui nos pedais a gente tem bem semelhante o da máquina da overlock. Tem o pedal aqui que você levanta o calcador e o pedal da costura. Então aqui, esse daqui é o calcador, eu tô lá apertando o pedal do calcador, ele levanta para que eu consiga posicionar aqui embaixo o meu tecido. Eu fiz uma dobrinha aqui para dentro dessa malhinha, simulando como se fosse uma bainha que eu fosse fazer em alguma peça de malha, tá? Ela é uma malha que tem uma elasticidade bem legal pra gente poder ver. E
dos pontos a ser levantado sobre o acabamento da galoneira é que ele é um ponto elástico, é por isso que ele é tão importante para a fabricação de peças em malha, principalmente peças de moda praia, fitness, porque ele garante a elasticidade e a durabilidade dessa peça. Então aqui eu simplesmente vou com o meu pé no pedal da costura e vou tocando aqui a máquina. Olhem que incrível esse acabamento. Isso é a galoneira. É demais, né? Impecável.